E a Starlink, também do bilionário Elon Musk, recua e decide cumprir a ordem de Alexandre de Moraes de bloquear o X, antigo Twitter, aqui no Brasil. No domingo, a gente lembra, a provedora de internet havia dito que só iria suspender o acesso se o ministro do STF desbloqueasse as contas da companhia. E nos últimos dias, os sistemas do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal e da Agência Nacional de Telecomunicações foram alvos de ataques cibernéticos. A suspeita é de que tenham relação com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X por aqui. Vamos direto a Brasília. João Pedro Melo está com a gente para falar mais sobre esse assunto. E aí, JP, bom dia. Oi, Roberta, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha só, a Starlink, que também pertence de fato ao bilionário Elon Musk, recuou, confirmou mesmo que vai atender a determinação do ministro Alexandre de Moraes e suspendeu o X em todo o Brasil, mas ainda não atendeu essa decisão. A gente já falou aqui que nos últimos dias o ministro determinou essa suspensão da plataforma de maneira integral até que todas as ordens judiciais fossem de fato cumpridas, inclusive pagamento de multas que giram em torno dos 18 milhões de reais, além, obviamente, daquela indicação de um representante legal aqui no Brasil. Essas sanções impostas pelo ministro foram motivadas pela postura do X de se recusar a remover perfis que publicavam mensagens antidemocráticas, além de fazer ataques às instituições. Moraes destacou o seguinte, que a Starlink e o X hoje operam com o mesmo grupo econômico, ou seja, o grupo de Elon Musk, e isso justificaria o bloqueio que ele determinou ao longo da última semana nas contas da Starlink para que fossem pagas as multas do X. Moraes argumenta ainda o seguinte, que a atuação conjunta das empresas aqui no país facilita a propagação de conteúdos que violam as leis brasileiras. Fato é o seguinte, que após a ordem de Moraes, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, teve um prazo de 24 horas para notificar todas as prestadoras de serviços sobre a suspensão dessa rede social. Isso também foi feito com a Starlink, que não cumpriu essa medida. A Anatel alertou o seguinte, que pode abrir um processo administrativo para investigar a Starlink, caso essa companhia não respeite essa decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, e a gente vai acompanhar isso ao longo do dia de hoje. Fato é que, como eu falei, ainda não foi atendida essa solicitação por parte da Starlink. A gente tem outro ponto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, que deve divulgar ao longo também do dia de hoje a decisão sobre a ação que trata sobre a suspensão do X. Ele foi sorteado para ser o relator desse processo, que foi apresentado pelo Partido Novo e que defende o seguinte, que essa suspensão do X foi inconstitucional. Isso porque fere a liberdade de expressão e o devido processo legal, além da proporcionalidade. Esses são os argumentos do Partido Novo. O ministro Nunes Marques vai ser também o relator da ação apresentada pela OAB, que pede a suspensão daquela multa de R$50 mil para quem utilizar a VPN. Muita gente está falando, a VPN é para usar só o Twitter ou o antigo X. Não, tem muita gente que trabalha com o uso de VPN exatamente porque é uma plataforma, uma espécie de software que vai mascarar o endereço de IP, ou seja, o endereço do dispositivo que você está utilizando. Então, muitas empresas utilizam isso para fazer trabalhos remotos em algumas regiões do mundo. Nunes Marques, como relator, pode fazer o seguinte, dar uma decisão individual, aceitando ou não o pedido da legenda, ou ainda submeter esse tema ao plenário do Supremo. Por fim, a gente destaca aqui o seguinte, que depois dessas publicações das decisões do ministro Alexandre de Moraes, algumas instituições, como a Anatel, a Polícia Federal e até mesmo o Supremo, foram alvos de ataques hackers. Esses ataques geraram, obviamente, instabilidades nos sistemas dessas instituições. Isso já era esperado, inclusive, segundo essas instituições, mas esses hackers não tiveram acesso a nenhum tipo de documento. O único ataque que eles fizeram ali foi de gerar uma dificuldade para que as pessoas acessassem as páginas oficiais desses órgãos. Muito bem. Muitos ouvintes questionando a questão do Blue Sky, né? Que o Blue Sky não tem representante legal no Brasil também. Vocês podem confirmar isso? E muitas mensagens chegando nesse sentido. De fato, não tem. Não há um representante legal no país, o que é exigido, né, pelo Código Civil. Eu estava olhando o texto aqui no Olhar Digital, que é o portal do nosso colunista, o Orson Lacerda, né, especialista em tecnologia, falando justamente sobre isso. E que, assim, a lei obriga que a empresa tenha a representação aqui no Brasil, mas isso vai ser
demandado quando houver, de fato, alguma ação para retirar um conteúdo, enfim, se ela for acionada judicialmente. A tendência é de que o Blue Sky tenha uma representação aqui no Brasil. O CEO do Blue Sky, inclusive, deu uma entrevista para o Correio Brasiliense, o jornal Correio Brasiliense, dizendo que eles reconhecem, que eles vão respeitar as leis brasileiras e que reconhecem o governo brasileiro, enfim, falando sobre outros assuntos também. E aí o que o Olhar Digital coloca, ouvindo especialistas assim como o nosso o Orrisson, é que a diferença entre o Twitter e o Blue Sky, que essa é a comparação de que muitos, inclusive, acho que a maioria deles, defensores do bilionário Elon Musk, é o tamanho, né? O Twitter, o X, ele já era baseado no Brasil e houve uma decisão do Elon Musk de fechar o escritório. E o Blue Sky está chegando agora. Então a tendência é de que se adeque à legislação, assim como o Twitter fez, né? Só que houve uma decisão depois, e aí pelos motivos que a gente conhece, de fechar a representação que havia aqui no Brasil, e isso que acabou, inclusive, gerando a suspensão da rede social aqui. Então, sim, a Blue Sky não tem uma representação legal aqui no Brasil, o que ainda não é um problema, mas, segundo o CEO da empresa, vai respeitar a lei brasileira, e a gente subentende que respeitar a lei brasileira é ter uma representação aqui, porque é isso que a lei exige. O próprio STF criou um perfil oficial na rede Blue Sky. O Supremo Tribunal Federal, estava vendo aqui, já tem perfil para divulgar informações. Diz muita coisa, né? Tem um outro ponto que os analistas tocam também, que é o seguinte: a gente está num período de propaganda eleitoral. Uma plataforma como o X ou o Twitter, que deliberadamente não vai aceitar, não vai responder às ações da justiça e obedecer o que diz o Supremo Tribunal Federal, obedeceria de alguma forma ao que diz a Justiça Eleitoral? O Supremo Tribunal Federal entendeu que não. Então, uma espécie de contingência. Quem agora é defensor do Elon Musk, como diz o Ivan Brandão, vai dizer: vocês estão passando pano, porque é problema político, essa coisa da polarização, vocês estão de um lado. Não tem nada a ver, não é isso. É um momento de tensão eleitoral. Então, é uma medida de contingência para evitar que crimes eleitorais sejam praticados nessa plataforma que já abertamente diz: tô pouco me lixando para as leis de vocês. Vocês estão dizendo que é crime postar isso aqui no Brasil com esses perfis brasileiros? Eu não vou tirar, vou deixar. Tá, mas a plataforma é sua responsabilidade? Tá bom, não, mas eu não vou obedecer suas leis. Tá bom, tenha um representante legal no Brasil para conversar com a gente sobre isso. Não vou. Vou fechar meu escritório e vou mandar todo mundo embora. Aliás, tem um outro ponto também rolando aí, que é o pagamento desses funcionários que foram, né, demitidos do escritório do X no Brasil. Essa é uma outra questão que a gente pode falar depois. Mas é o que dizem os analistas. E se crimes eleitorais forem cometidos nesse período aqui? E quem for prejudicado? Vai apelar para quem? Já que o Supremo Tribunal Federal não tem o que fazer nesse momento, nessa situação. Então, esse é um dos pontos que são abordados também. O JP vai continuar.